Olá! Já pararam para pensar em como a gente mede o mundo à nossa volta? Hoje, vamos explorar uma habilidade que é super importante, sabe? Desde planejar a pintura de um quarto até o jardim de uma casa. Pois é, perguntas como essas no nosso dia a dia, todas elas têm uma resposta em comum. E é um conceito fundamental que a gente vai desvendar agora. E esse conceito que responde a tudo isso é a área. Vamos entender o que ela significa. Olha, de forma bem direta, a área nada mais é do que a medida do espaço que existe dentro de uma figura plana, bidimensional. É a medida da superfície, sabe? Pensa na capa de um livro, no tampo de uma mesa, tudo isso tem uma área. A imagem do adesivo é ótima para visualizar isso. A área é exatamente aquele espaço que o adesivo cobre numa página. Nem mais, nem menos. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a ideia de área se torna muito poderosa. Em projetos maiores, como cobrir uma parede inteira com azulejos, calcular a área é o primeiríssimo passo. É assim que se sabe quanto material vai ser preciso comprar. Mas espera aí. Para medir qualquer coisa, a gente precisa de uma unidade padrão, certo? É como um construtor que precisa das suas ferramentas. Então, nossa ferramenta principal aqui é a unidade quadrada. A mais comum de todas é o metro quadrado. Imagina um quadrado com 1 metro de cada lado. A superfície dentro dele é exatamente 1 metro quadrado. Para coisas menores, a gente usa centímetros quadrados. Já para áreas gigantescas, como uma cidade, aí usamos quilômetros quadrados. Certo. Agora, como é que a gente aplica essas unidades para calcular a área das formas mais comuns? Vamos começar pelo mais básico. Para o quadrado, que é a forma mais simples, o cálculo é bem direto. É só multiplicar a medida de um lado por ela mesma. Simples assim. Vamos ver um exemplo prático. Digamos que a gente tem um quadrado com 5 centímetros de lado. Seguindo a fórmula, o que a gente faz? Multiplica 5 por 5. E o resultado é 25 centímetros quadrados. É muito importante reparar nesse CM2. É ele que indica que estamos medindo uma superfície e não só uma linha reta. Para o retângulo, a lógica é praticamente a mesma. A gente multiplica o comprimento da base pela altura. É como se a gente estivesse contando quantas fileiras de quadradinhos cabem ali dentro. Vamos ao cálculo então. Se a base tem 8 centímetros e a altura tem 3, o próximo passo é bem óbvio, multiplicar 8 por 3. E chegamos ao resultado, 24 centímetros quadrados. O que isso quer dizer na prática? Que 24 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro conseguiriam cobrir perfeitamente a superfície desse retângulo. Ok, mas e quando as formas não são tão perfeitinhas assim? Nem tudo é um quadrado ou um retângulo, certo? Para isso, existe uma técnica bem visual e inteligente. É o método da malha. É bem simples. A gente basicamente desenha uma grade por cima da forma irregular. Primeiro, contamos todos os quadrados que estão inteirinhos dentro da figura. Depois, contamos os que estão parcialmente preenchidos, como se fossem metades, e dividimos por 2. Somando tudo, a gente tem uma estimativa excelente da área total. Para a gente finalizar, vamos organizar as ideias principais. Pense nisso como um kit de ferramentas prático que fica guardado. Regra número 1. A área é sempre medida em unidades quadradas, como metro quadrado ou centímetro quadrado. Segunda regra, e essa é fundamental, as medidas precisam estar na mesma unidade antes de qualquer cálculo. Não dá para misturar metros com centímetros, por exemplo. E terceiro, esse conhecimento é uma ferramenta poderosa para resolver problemas bem reais. E agora, fica a pergunta no ar. Com essas ferramentas em mãos, qual espaço por aí seria interessante medir? O tampo de uma mesa? A tela do celular? A parede de um cômodo? A capacidade de medir e entender o espaço ao nosso redor está totalmente ao nosso alcance.